A gente falou sobre, tem inclusive uma matéria na home do site da CNN que fala exatamente sobre a cobrança de pedágio, 2 milhões de dólares aproximadamente, que os iranianos estariam cobrando e de que maneira ocorre essa movimentação e a passagem mesmo de alguns navios, mesmo que nós tenhamos esse momento de bloqueio de estreito, professor? Veja, até antes do bloqueio americano, né, o bloqueio, só com o bloqueio iraniano, muitas vezes navios conseguiam passar porque estavam transportando o petróleo do Irã para países como a China, a Índia, Sudeste Asiático, e também porque pagavam pedágio. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é exatamente estrangular essa fonte de receitas. A Priscila colocou há pouco que isso tem uma perspectiva de render bilhões de dólares anualmente para o Irã. Quer dizer, ele continua tendo recursos para sustentar a guerra. Há indicativos da inteligência americana de que a China teria mandado equipamentos de guerra via terceiros para continuar, né, municiando o Irã. Então, o que os Estados Unidos está tentando fazer é estrangular, né, os suprimentos do Irã em termos de dinheiro ou mesmo em termos de navios que possam transportar algum tipo de equipamento militar. Mas veja, isso para surtir efeito, né, para que o governo do Irã possa realmente sentir efeito disso, pode demorar um bom tempo. Então, não sei até que ponto os Estados Unidos pretendem manter esse tipo de bloqueio, porque isso restringe ainda mais a circulação de óleo pelo Estreito de Hormuz. Agora, por outro lado, a Priscila colocou que há uma perspectiva de redução da demanda de petróleo mundialmente, exatamente como uma das consequências da guerra. Ou seja, os países, diante da dificuldade de conseguir o petróleo, eles vão reduzindo as suas demandas, né, vão reduzindo as suas atividades, e isso leva a uma outra preocupação, que é, além da inflação causada pelo aumento do petróleo, das cotações internacionais, é uma redução de atividade econômica, e isso pode configurar para alguns países aquilo que se chama de estagflação, ou seja, você tem uma inflação muito elevada e uma redução significativa da atividade econômica enquanto persistir esse tipo de situação geopolítica no Estreito de Hormuz. Professor, quero lhe ouvir também sobre as minas navais, que o senhor já explicou para a gente também, mas destacando para vocês aqui, nós temos um Estreito de Hormuz, neste instante, com a mesma imagem das últimas semanas, que é justamente a não circulação desses navios. E aí, minha gente, tirando aqui um pouquinho o zoom, porque ele voltou a conectar, de fato deve estar havendo um excesso de acessos neste momento, tá? Excesso de acessos ao site, que é o Marine Traffic. Aqui nós temos muitos navios que estão posicionados, deste outro lado também. Claro que quando a gente fala de uma movimentação, por exemplo, da Marinha dos Estados Unidos, uma aproximação deles é que a gente não sabe de fato como é que eles vão avançar por meio desse bloqueio. Mas é algo que deve demorar alguns minutos para ocorrer, que é você ter uma aproximação. E aí a grande dúvida, ao aproximarem-se os norte-americanos de um local que é gerido pelo Irã, podemos ter os iranianos respondendo diante desse avanço. E esse é o grande temor deste momento. E também a questão das minas navais, porque elas foram aqui por alguns locais espalhadas, como uma maneira de pressão dos iranianos dizendo, se vocês passarem por aqui, cuidado que vocês podem ser explodidos por nossas minas. E aqui, inclusive, a home do site da CNN nos Estados Unidos, tratando sobre o bloqueio dos militares dos Estados Unidos. Então, os militares norte-americanos bloquearam os portos ali, a região do Estreito de Hormuz. E eles também tratando dessa cotação do barril em $100. Professor, o senhor já explicou para a gente sobre quem tentar avançar pode acabar caindo numa mina que foi instalada pelos iranianos. Como é que funciona isso? É toda a área tomada por esse material? Não foi toda a área, porque isso inviabilizaria aqueles petroleiros que carregam óleo do Irã ou que pagam pedágio. Então, ele deixou uma pequena faixa, o estreito, como o próprio nome diz, já é bem reduzido, né, o espaço. Tem 6 quilômetros, né, de distância. E deixaram uma faixa, mas as outras
outras áreas do estreito, onde as minas foram espalhadas, o Irã não tem um controle exato sobre a localização dessas minas. Então, aí se faz necessário um trabalho grande de desminagem, que é o que os Estados Unidos está tentando providenciar, levar embarcações específicas para fazer a localização e retirada ou desativação dessas minas, para que o fluxo possa, no futuro, ser restabelecido com tranquilidade. Então, por enquanto, os navios que tentarem passar, eles vão passar por uma faixa estreita, o que inclusive facilita a interceptação por parte dos americanos. Mas há meios de tentar burlar esse tipo de controle, como eu falei mais cedo, seja usando documentação falsa, seja desativando o transponder que facilita esse tipo de localização, ou fazendo o transbordo, né? Fazendo a transferência de carga de um navio ilegal aos olhos dos Estados Unidos para um navio legal aos olhos dos Estados Unidos. Ou seja, você pega um navio que tenha saído, por exemplo, de algum porto dos Emirados Árabes e faz esse transbordo tentando, vamos dizer assim, esquentar esse óleo, né? Falou, olha, agora esse óleo tem uma origem legal. Então, há meios para tentar escapar desse bloqueio. É claro que alguns podem conseguir, outros não. Vamos verificar ao longo das próximas horas e dos próximos dias a eficácia, né, ou eficiência desse bloqueio americano. Professor, na prática, o que o senhor nos explica, trazendo aqui um exemplo hipoteticamente, é como se um navio que aqui não aparece em vermelho, aparece, não sei, em verde ou azul, ou nem rosa... aparece. Ou nem aparece, perfeito. Sai daqui com petróleo, mas não está aparecendo no radar, consegue passar pelo estreito e aqui mais adiante, fora da área do estreito, ocorrer esse transbordo? Não, ele ocorreria antes. O transbordo ocorreria, por exemplo, nessa área, de tal forma que o navio, quando ele passasse pelo estreito, que é a área que está sendo bloqueada agora também pelos Estados Unidos, e ele fosse interceptado, ele tivesse uma documentação para mostrar, falar assim, não, eu não vim do Irã, eu saí aqui, por exemplo, do Catar. Né? Perfeito. E meu óleo é legalizado. Então, pode tentar fazer algum procedimento nesse sentido. Agora, de qualquer forma, como eu disse, por enquanto eles vão passar por uma faixa muito estreita, que é a faixa que não tem minas. Né? Não é todo o estreito que tem, porque se assim o fosse, não haveria tráfego algum. Né? Mesmo Perfeito, até de outros produtos. Mesmo, né? Mesmo dos petroleiros carregando óleo do Irã. Então, mas aonde eles espalharam minas, é mais ou menos o seguinte, olha, nessa faixa você não coloca, mas nas outras você pode espalhar. Porque eles usaram embarcações pequenas, né? O próprio Lorival disse no Prime Time, por exemplo, jet skis, né? Transportando minas pequenas. Então, são veículos muito difíceis de você detectar em termos práticos e rápidos a ponto de neutralizá-los. Então, eles usaram esse recurso para espalhar as minas ao longo do estreito, e nessas áreas não são conhecidas a localização, então tem um trabalho muito grande de desminagem. Você imagina assim, se você tem ali centenas de minas, o trabalho que dá para você localizar Totalmente. E desativar uma a uma até que o estreito ele seja liberado. Ou seja, se o conflito terminasse hoje e o estreito fosse, entre aspas, liberado, haveria ainda um congestionamento muito grande, porque a faixa segura é muito restrita em função de todo o tráfego que estaria represado de ambos os lados. 11h23, virando 11h24 para você que acabou de chegar aqui à CNN Brasil, nós estamos em Breaking News. Começou desde as 11 horas da manhã o bloqueio, pelo menos começou o período ordenado pelos Estados Unidos. A partir das 11, bloqueado o local. Aos poucos, nós vamos recebendo informações e compartilhando com vocês o que ocorre. Bloqueado por meio de quais medidas? O que ocorre por meio da Marinha norte-americana neste momento?